O meu primo humilhou publicamente o meu filho autista na frente de dezenas de pessoas, então saímos e ela ligou para o Serviço de Proteção à Criança, CPS, e tentou levar o meu filho, sem perceber a rapidez com que as coisas podem mudar. Quando a minha prima Vanessa ia casar, o meu filho Mickey foi a primeira pessoa a quem contei. Ele tem autismo semi-moderado, então, na maioria das vezes, os meus amigos ou conhecidos pedem especificamente para ele não vir, o que significava que nunca íamos a eventos juntos. Mas eu presumi que a minha tia seria diferente. Quando lhe contei, ele começou a saltar e a bater palmas, muito feliz. Pai, eu posso mesmo ir? Quando eu exclamei um sim entusiasmado, ele saltou para os meus braços e rodopiamos. Um sintoma do seu autismo é que ele se alegra muito facilmente com as pequenas coisas da vida. Então, enquanto íamos para o ensaio do casamento, fiz questão de preparar o Mickey sobre as maneiras num casamento. Não fales durante a cerimônia, tenta estar quieto, é o dia da noiva, não nosso, etc. Ele parecia bastante atento. Então pensei que tudo ficaria bem, mas estávamos a meio da cerimônia de prática quando o Mickey começou a sorrir muito. Ele só faz isso quando está muito feliz com alguma coisa, então eu apertei a mão dele com força, como se dissesse, eu também estou feliz. Mas ficamos completamente em silêncio, tipo rádio silêncio. Mas quando a Vanessa chegou ao topo do corredor, ela guinchou. Com licença, o que ele está a fazer aqui? O meu coração afundou e eu virei-me para o Mickey, que ainda estava a sorrir, sem saber que ela estava a falar dele. Ninguém mais disse nada, mas em vez de continuar a cerimônia e focar-se no casamento, a Vanessa virou-se para o noivo e gritou como uma banshee. Pensei que lhe tinhas dito para ele não vir. A esta altura, ela estava a apontar diretamente para o Mickey e ele começou a chorar. A audiência estava a sussurrar em silêncio, e eu até vi alguns olhares de desgosto em relação a ela. Infelizmente eles eram a minoria, porque a maioria da audiência estava a abanar a cabeça em concordância, como se fosse a coisa mais vergonhosa que eles já tinham visto. Eu queria gritar com a Vanessa, dizer a todos que não podia esperar até que ela morresse de obesidade para que eu e o Mickey pudéssemos dançar na cova dela, mas eu não disse nada disso. Eu queria ser um bom modelo para o Mickey, então simplesmente saímos. Assim que estávamos fora da igreja, o Mickey teve um colapso. Por que é que ela disse isso sobre ti, pai? Isso foi tão mal. Eu agradeci aos céus por ele não saber que era sobre ele. Filho, algumas pessoas são apenas amargas porque não gostam de si mesmas. Felizmente, isto foi apenas o ensaio do casamento e 2 dias depois, o casamento real aconteceu. Felizmente, o Mickey acreditou que aquele a que fomos era o verdadeiro, então ele não questionou quando eu o deixei com a babysitter durante o dia. Eu sou um tipo bastante casado, então, durante a primeira metade do dia, deixei a Vanessa ter o seu momento completamente ininterrupto. Foi só durante o jantar que bati no meu copo para fazer um discurso. A sala ficou em silêncio. Vanessa aproveitou a oportunidade para sussurrar as palavras, obrigada por não o teres trazido. Eu sorri, mas não pela razão que ela estava a pensar. Como podem ver, estou atualmente neste casamento sem o meu maravilhoso filho Mickey. O ar estava cheio de uma tensão incômoda, mas eu não me importei. Muitos de vocês não o queriam aqui hoje, mas ele ainda queria dizer algumas palavras. Eu peguei no meu telemóvel e comecei a tocar uma gravação de voz. Era uma que eu tinha gravado secretamente do Mickey a falar sobre o quão feliz ele estava pela Vanessa e pelo marido dela, em termos de uma criança de 7 anos. Ouvir a voz dele tão cheia de felicidade fez-me chorar, e o resto da mesa também, exceto a Vanessa, que parecia tão zangada que pensei que ela ia explodir. Mesmo assim, ela brindou comigo e com o resto da família. Mal sabia eu que aquele momento acabou por ser a calma antes da tempestade, porque no dia seguinte, nem 24 horas depois, houve uma batida na porta e não era a Vanessa. Em vez disso, era o Serviço de Proteção à Criança, CPS. Eles fizeram-me algumas perguntas vagas antes de passarem por mim e examinarem a minha casa. A minha cabeça estava a girar e eu mal percebia o que estava a acontecer. A mulher começou a anotar cada pequena coisa num clipboard. Colchão do Mickey sem estrutura de cama devido à sobreestimulação, anotado. Plástico nos móveis devido a acidentes de casa de banho do Mickey, anotado. Fechaduras nos armários para o proteger de objetos afiados, tudo anotado, tudo marcado como prova. Eu tentei explicar-lhe sobre o autismo dele, mas foi aí que ela sussurrou por debaixo da respiração. É o que todos eles dizem. Eu presumi que isso se devia a uma experiência, já que ela parecia ter acabado de se formar na faculdade. Quando ela desligou, disse-me que tinham de fazer uma ordem de remoção de emergência e que o iriam colocar nas mãos do parente mais próximo. Eu ofereci imediatamente à avó dele.
As 72 horas seguintes foram um inferno. O meu estômago estava a revirar e eu sentia-me completamente impotente e, acima de tudo, estava zangado. Eu sabia que, de alguma forma, a Vanessa estava por trás disto, e assim que tudo estivesse dito e feito, eu planeava fazê-la pagar. Já não era apenas sobre excluí-lo de um casamento. Ela estava a tentar levar o meu filho permanentemente. Enquanto eu estava sentado na minha casa vazia, cercado pelos brinquedos e roupas do Mickey, comecei a fazer telefonemas. Primeiro para um advogado especializado em direito da família e direitos da deficiência, depois para minha mãe, que confirmou que eles não tinham colocado o Mickey com ela apesar do meu pedido. Depois para o pediatra de desenvolvimento do Mickey, que ficou indignado quando eu expliquei a situação. Ninguém se mete com o meu filho, ninguém. A Vanessa não fazia ideia do que tinha acabado de começar. Passei a manhã seguinte a recolher freneticamente todos os documentos que conseguia encontrar relacionados com os cuidados do Mickey, registros médicos, avaliações de terapia, IEPS escolares, notas do pediatra dele, qualquer coisa que provasse que eu era um bom pai. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia organizar os papéis. Continuava a pensar no Mickey e onde ele poderia estar. Estaria a tomar os seus medicamentos? Sabiam eles sobre as suas questões sensoriais? Alguém estava a garantir que ele tinha o seu cobertor especial à noite? Liguei novamente para a sua pediatra de desenvolvimento, doutora Shen, para ver se ela podia escrever uma carta a explicar as suas adaptações. Ela estava absolutamente furiosa com a situação. Eu sou médica do Mickey há 5 anos. Essas adaptações são medicamente necessárias, não negligência. Ela parecia pessoalmente ofendida. Terei uma carta para si dentro de 1 hora e terei todo o gosto em testemunhar, se necessário. Enquanto esperava, contactei a minha vizinha Morgan, que trabalha como professora de educação especial. Ela conhece o Mickey desde os 4 anos e tem me ajudado a implementar muitas das suas estratégias em casa. Ela ofereceu-se imediatamente para escrever uma referência de caráter. Isto é absolutamente ridículo, disse ela. Eu vejo-o com o Mickey todos os dias, é o pai mais dedicado que conheço. Ao meio-dia, eu tinha uma pequena pilha de documentos e estava a caminho para me encontrar com a advogada a quem tinha ligado, Elizabeth Reich. Ela era especializada em casos que envolviam crianças com deficiência e tinha sido altamente recomendada por um grupo de apoio à paz ao qual eu pertencia. O seu escritório era pequeno, mas acolhedor, com desenhos de crianças nas paredes. Elizabeth estava concentrada, no entanto, a fazer anotações detalhadas enquanto eu explicava tudo, desde o convite de casamento até a visita do CPS. Então, o senhor acredita que a sua sobrinha fez esta chamada como retaliação pela gravação? Perguntou ela, levantando uma sobrancelha. Eu assenti. Eu sei que parece paranoico, mas o momento é demasiado perfeito. Menos de 24 horas depois de eu a ter envergonhado no casamento dela, o CPS aparece. Elizabeth não pareceu surpreendida. Infelizmente, relatórios falsos do CPS por vingança acontecem mais frequentemente do que se pensa. A boa notícia é que podemos lutar contra isso. Ela explicou que a remoção de emergência exigiria uma audiência dentro de 72 horas. Precisávamos de estar prontos para apresentar o nosso caso, o que significava mais documentação e testemunhas que pudessem atestar a minha parentalidade. Entretanto, disse ela, vou apresentar um pedido de visita de emergência. Eles não podem impedi-lo de ver o Mickey enquanto isto é investigado. Saí do escritório dela com uma lista de tarefas enorme e fui direto para a escola do Mickey. A diretora, Sra. Taylor, ficou chocada quando lhe contei o que tinha acontecido. Ela puxou imediatamente o ficheiro do Mickey e prometeu escrever uma carta a documentar o seu progresso e as nossas reuniões regulares. Já vi como o senhor é com ele em todos os eventos escolares, disse ela. Qualquer pessoa que passe 5 minutos a observá-los juntos sabe o quanto se importa. A caminho de casa, recebi uma chamada da minha mãe. A voz dela estava tensa de raiva. Acabei de falar com a tua tia linda. Aparentemente, a Vanessa disse-lhe que o Mickey teve um colapso completo no ensaio e que não fizeste nada para o controlar. O meu sangue ferveu. O quê? Ele estava perfeitamente quieto até ela começar a gritar. Eu sei, disse a mãe, mas ela está a dizer a toda a gente que és negligente e que o Mickey é perigoso e fora de controle. A Linda mencionou que a Vanessa estava preocupada por não estares equipado para lidar com as necessidades dele. Isso explicava a chamada do CPS. A Vanessa tinha me pintado como um pai incompetente que não conseguia gerir a deficiência do filho. A percepção fez-me sentir enjoado. Quando cheguei a casa, havia outra surpresa à espera, uma mensagem de Facebook do Thomas, o novo marido da Vanessa. Dizia simplesmente, eu não tive nada a ver com isso. Lamento. Eu não tinha certeza se devia acreditar nele ou não, mas tirei um print de tela de qualquer forma.
Podia ser útil mais tarde. O meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi hesitante. Senhor Williams, sou Jordan do Serviço de Proteção à Criança. Sou assistente social atribuído ao Mickey. O meu coração saltou. Onde está o meu filho? Ele está bem? Ele está atualmente num lar de acolhimento de emergência com uma família de acolhimento experiente com crianças autistas. A voz dele era mais gentil do que a da mulher que tinha vindo à minha casa. Percebo que pediu a colocação com a sua mãe. Sim, disse eu rapidamente. Ela conhece as rotinas dele, os medicamentos dele, tudo. Estamos a analisar essa opção, mas queria informá-lo que foi aprovado para uma visita supervisionada amanhã às 14 horas no nosso escritório. Quase desmaiei de alívio. Obrigado, estarei lá. Depois de desligar, liguei imediatamente para Elizabeth para atualizar. Ela ficou satisfeita com a visita, mas avisou-me para ter cuidado. Eles estarão a observar as suas interações de perto, ela advertiu. Seja natural, mas mantenha calma, mesmo que o Mickey esteja chateado. Não diga nada negativo sobre o CPS ou faça acusações sobre a sua sobrinha. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Continuei a entrar no quarto do Mickey, esperando vê-lo enroscado com os seus dinossauros de peluche. A cama vazia fazia-me doer o peito. Acabei por dormir no chão dele só para me sentir perto dele. No dia seguinte, cheguei ao escritório do CPS 1 hora antes, segurando o objeto de conforto favorito do Mickey, um brinquedo de polvo azul macio que ele chamava Skis. A sala de espera era deprimente, cheia de cartazes desbotados e cadeiras desconfortáveis. Observei o relógio a passar minuto a minuto agonizante. Quando finalmente trouxeram o Mickey, tive de me conter fisicamente para não correr para ele. Ele parecia exausto, com olheiras sob os olhos. Quando me viu, todo seu rosto se iluminou. Pai, ele atirou-se para mim e eu abracei-o com força. Por cima do seu ombro, pude ver o assistente social Jordan a observar-nos com uma expressão neutra. Olá, amigo, disse eu, com a voz embargada. Senti tanto a tua falta. O Mickey estava a falar a 1000 por hora, a contar-me sobre a casa estranha e a senhora que não corta sanduíches direito. Partiu-me o coração que ele não percebesse porque não podia ir para casa comigo. Quando a nossa hora terminou, o colapso foi catastrófico. Ele agarrou-se a mim, a gritar e a soluçar. Eu tentei as técnicas de acalmar que sempre usamos, mas nada funcionou. Quanto mais chateado ele ficava, mais eu me preocupava que parecesse mal para mim. Eu quero ir para casa. Ele chorava enquanto um membro do pessoal tentava gentilmente afastá-lo. Eu quero meu pai. Foi preciso toda a minha força para não desmoronar também, enquanto os via levar o meu filho histérico pelo corredor. Assim que ele desapareceu de vista, sentei-me no meu carro e solucei. De volta a casa, verifiquei o meu e-mail para encontrar a carta da doutora Shen, que afirmava enfaticamente que todas as adaptações domésticas do Mickey eram apropriadas e recomendadas. Encaminhei-a para Elizabeth, assim que o meu telefone tocou novamente. Era minha mãe. Acabei de receber uma chamada do CPS. Eles vão fazer uma inspeção em casa amanhã para ver se posso ficar com o Mickey temporariamente. Isto era progresso. Se eles aprovassem a casa da mãe, pelo menos o Mickey estaria com a família até conseguirmos levá-lo para casa. Isso é ótimo, mãe. Eles disseram mais alguma coisa? Houve uma pausa. Apenas que receberam preocupações adicionais sobre os teus cuidados com o Mickey. O meu estômago afundou. Preocupações adicionais de quem? Eles não disseram. Mas tenho uma boa ideia, disse ela sombriamente. A Vanessa estava a dobrar a aposta. Perguntei-me que novas mentiras ela estaria a contar agora. O pensamento deixou-me zangado o suficiente para fazer algo que provavelmente não devia ter feito. Liguei-lhe diretamente. Para minha surpresa, ela atendeu. O que queres? A voz dela era fria. Quero saber por que é que estás a tentar tirar-me o meu filho, disse eu, esforçando-me para manter a voz firme. Ela bufou. Não estou a fazer nada a não ser expressar preocupações legítimas sobre o meu sobrinho. O Mickey precisa de ajuda profissional, não apenas de te dar desculpas para o comportamento dele. Ele tem ajuda profissional. Ele tem médicos e terapeutas e ele ainda não consegue comportar-se adequadamente em público. Ela interrompeu. A forma como deixaste agir no meu ensaio prova que não consegues lidar com ele. Fiquei tão atordoado que mal conseguia falar. Ele estava completamente quieto até tu começares a gritar com ele. Não é assim que me lembro, disse ela com um sorriso presunçoso. E a maioria dos convidados também não. Foi então que percebi. Ela estava a conseguir que outras pessoas fizessem declarações contra mim. Desliguei antes que pudesse dizer algo de que me arrependesse. Liguei imediatamente para Elizabeth para lhe contar sobre a conversa. Ela aconselhou-me a não contactar a Vanessa novamente e a documentar tudo o que tinha acontecido até agora.
Passei o resto da noite a escrever uma cronologia detalhada, desde o convite de casamento até a visita do CPS. A audiência estava agendada para o dia seguinte. A Elizabeth encontrou-me à porta do tribunal, parecendo confiante num fato impecável. Temos forte documentação, ela tranquilizou-me, e a doutora Shen vai testemunhar por telefone. Enquanto entrávamos, vi a Vanessa sentada no corredor com uma mulher mais velha que eu não reconheci. Ela sorriu ironicamente quando me viu. A sala da audiência era pequena e menos formal do que eu esperava. O juiz, um homem mais velho chamado Juiz Williams, revisou o relatório inicial do CPS enquanto a Elizabeth apresentava a nossa documentação. As cartas da doutora Shen, da senhora Taylor e da Morgan, juntamente com todos os registros médicos do Mickey. Excelência, disse a Elizabeth. As adaptações que o CPS considerou preocupantes são todas medicamente recomendadas para uma criança com as necessidades específicas do Mickey. Não são sinais de negligência, mas de parentalidade atenciosa. A assistente social do CPS que inspecionou a minha casa testemunhou em seguida, descrevendo o que tinha encontrado. Quando questionada pela Elizabeth sobre a sua experiência com crianças autistas, ela admitiu que tinha formação limitada. E a senhora consultou algum especialista em autismo antes de determinar que estas adaptações eram inadequadas? Perguntou a Elizabeth. Bem, não, mas... Obrigada, a Elizabeth cortou-a suavemente. O testemunho da doutora Shen foi poderoso. Ela explicou cada adaptação em detalhe e por que era necessária para o Mickey. Ela também enfatizou quão bem o Mickey estava sob os meus cuidados. Tenho pacientes cujos pais se recusam a implementar estas estratégias, disse ela com firmeza. O Sr. Williams fez um esforço extra para criar um ambiente adequado para o seu filho. Pensei que estávamos a progredir até que o advogado do CPS chamou a sua próxima testemunha, Vanessa. Ela caminhou até a frente, parecendo solene, mas eu podia ver a satisfação nos seus olhos. Ela descreveu o incidente do ensaio de forma completamente diferente, alegando que o Mickey tinha sido perturbador e descontrolado. Ela também disse que me tinha visto a manuseá-lo quando ele ficava chateado. Tenho estado preocupada com a capacidade do meu tio de ser pai há anos, disse ela com falsa sinceridade. Só liguei para o CPS porque temo genuinamente pelo bem-estar do Mickey. O interrogatório da Elizabeth foi brutal. Senhorita Johnson, não é verdade que ligou para o CPS menos de 24 horas depois de o Sr. Williams ter tocado uma gravação do seu filho na sua recepção de casamento? A Vanessa mexeu-se desconfortavelmente. O momento é coincidência. E não é verdade que não queria explicitamente o Mickey no seu casamento devido ao autismo dele? Isso não. Sim ou não, por favor. A Vanessa lançou um olhar furioso. Eu queria um casamento apenas para adultos. A Elizabeth sorriu ligeiramente. No entanto, várias crianças estavam presentes, correto? A sua florista, o pajem e pelo menos mais 3 filhos de convidados. O rosto da Vanessa corou. Essas crianças sabem como se comportar. Então não era um casamento apenas para adultos. A senhora não queria especificamente uma criança, o Mickey, por causa da sua deficiência. O juiz estava a observar a Vanessa atentamente agora. A Elizabeth continuou seu interrogatório, estabelecendo que a Vanessa raramente tinha interagido com o Mickey antes do casamento e não tinha qualquer experiência em autismo ou desenvolvimento infantil. Uma última pergunta, disse a Elizabeth. A senhora disse aos seus convidados que o Sr. Williams não deveria trazer o Mickey para o ensaio? A Vanessa hesitou. Eu posso ter mencionado a algumas pessoas. Então a senhora excluiu deliberadamente uma criança com base na sua deficiência. E depois ligou para os serviços de proteção à criança quando o pai dele chamou a atenção para esta discriminação? Objeção, gritou o advogado do CPS. Argumentativo. Sustentado, disse o juiz. Mas ele estava a franzir a testa para Vanessa. Quando chegou a hora das declarações finais, a Elizabeth enfatizou que, embora os cuidados do Mickey pudessem parecerem vulgares para alguém não familiarizado com o autismo, tudo na minha casa era concebido para o seu bem-estar. A única prova contra o meu cliente é o testemunho de uma mulher que demonstrou claro preconceito contra o seu filho e que fez este relatório imediatamente após ter sido envergonhada no seu casamento. O juiz fez um pequeno recesso para rever tudo. Esses 20 minutos pareceram anos. Eu continuava a reviver o testemunho da Vanessa na minha cabeça, furioso com a forma como ela distorceu tudo. Quando o juiz Williams regressou, ele olhou diretamente para mim. Sr. Williams, estou a indeferir a ordem de remoção de emergência com base nas provas apresentadas. Não vejo indicação de negligência ou dano, na verdade, muito pelo contrário. O alívio foi tão intenso que quase caí da cadeira. No entanto, ele continuou.
estou a ordenar uma visita de acompanhamento em casa com um especialista em deficiências de desenvolvimento para garantir que todas as adaptações são apropriadas. Até lá, o seu filho será colocado com a avó dele, com visitas ilimitadas para si. Não foi uma vitória completa, mas foi perto. O Mickey estaria com a família e eu podia vê-lo sempre que quisesse. Ao sairmos do tribunal, a Vanessa passou por mim, com um rosto retorcido de raiva. Isto não acabou, ela sibilou. A Elizabeth pôs a mão no meu ombro. Na verdade, acho que sim, disse ela em voz alta o suficiente para Vanessa ouvir. E se fizer mais relatórios falsos, o meu cliente vai processar-lhe por assédio. Foi-me permitido ir buscar o Mickey à casa de acolhimento naquela tarde. A mãe de acolhimento parecia simpática, mas admitiu que ele tinha estado com dificuldades. Ele mal dormiu, disse ela gentilmente. Ele continuou a perguntar pelo pai e pelo quarto dele. Quando o Mickey me viu, ele ficou cauteloso ao princípio, como se tivesse medo que eu desaparecesse novamente. Mas quando lhe disse que íamos para a casa da avó, todo o corpo dele relaxou. E tu também vais estar lá? Perguntou ele ansiosamente. Todos os dias, amigo, prometo. No caminho para a casa da minha mãe, o Mickey adormeceu a agarrar os quis. Eu continuava a olhar para ele no espelho retrovisor, ainda sem acreditar que o tinha de volta. Na casa da mãe, montamos o seu quarto temporário juntos, tentando torná-lo o mais familiar possível. Trouxe o seu cobertor pesado, a sua tábua de horário visual e alguns dos seus livros favoritos. A mãe já tinha abastecido o frigorífico com as suas comidas preferidas. Eu sempre soube que aquela rapariga era um problema, murmurou a mãe enquanto trabalhávamos. Mesmo em criança, ela era uma bully. Contei-lhe sobre a ameaça da Vanessa enquanto saíamos do tribunal. A mãe abanou a cabeça. Deixa-a tentar alguma coisa, disse ela ferozmente. Estamos prontos para ela agora. Naquela noite, fiquei em casa da mãe a dormir num colchão de ar ao lado da cama do Mickey. Por volta da meia-noite acordei e encontrei-o de pé ao meu lado, com lágrimas a escorrer pelo rosto. O que se passa, amigo? Perguntei, puxando-o para perto. Tive um pesadelo, sussurrou ele. A senhora Ma levou-me embora de novo. Eu abracei-o com força, prometendo que ninguém o levaria embora. Eventualmente, ele adormeceu de novo nos meus braços e eu levei-o cuidadosamente de volta para a cama. Na manhã seguinte, recebi uma chamada de Jordan, o assistente social do CPS. O especialista faria a visita domiciliária à minha casa no dia seguinte. Combinamos que o Mickey também estaria lá para que pudessem observar-nos no nosso ambiente normal. Para o que vale, disse Jordan, depois de rever a carta da doutora Shen e a decisão do juiz, não prevejo quaisquer problemas. Passei o dia a fazer uma limpeza profunda à casa e a garantir que tudo estava perfeito. A mãe ajudou-me a organizar a tabela de medicação e o horário de terapia do Mickey para mostrar ao especialista. Naquela noite recebi uma mensagem de texto estranha de um número desconhecido. Verifique o seu e-mail, precisa de ver isto. Abri o meu e-mail para encontrar uma mensagem sem assunto. O anexo era um ficheiro de vídeo. Cliquei em play e senti o meu sangue gelar. Eram imagens da recepção de casamento da Vanessa, tiradas por alguém numa mesa próxima. Mostrava-me a fazer o meu brinde e a tocar a gravação do Mickey, mas também capturava o que aconteceu depois, quando pensei que ninguém estava a ver. A Vanessa estava inclinada para vários convidados, a apontar para mim e a falar claramente sobre mim. A câmera estava demasiado longe para captar o que ela estava a dizer, mas os seus gestos eram animados e zangados. Depois veio um momento decisivo. Ela tirou o telefone, digitou algo e mostrou-o à pessoa ao seu lado, que assentiu encorajadoramente. O carimbo de data, hora no vídeo era 21h47. De acordo com a minha documentação do CPS, o relatório inicial foi feito às 21h52, 5 minutos depois. Eu imediatamente reencaminhei o vídeo para Elizabeth com a mensagem prova. Vanessa fez a chamada da recepção do casamento. A resposta dela veio rapidamente: bingo. Quem te enviou isto? Percebi que ainda não sabia. Respondi ao número desconhecido. Obrigado, quem é? A resposta chocou-me. Thomas, o marido da Vanessa. Lamento tudo isto. Tentei impedi-la. Eu não sabia o que pensar disto. Ele estava realmente arrependido ou era algum tipo de armadilha? Decidi ser cauteloso. Por que estás a ajudar-me? Enviei por mensagem. Porque o que ela está a fazer está errado, veio a resposta. Ela tem estado obcecada em fazer-te pagar por a teres humilhado. Ela até convenceu a sua dama de honor a fazer uma declaração falsa ao CPS. Isto era enorme. Liguei para Elizabeth e li-lhe as mensagens. Ela aconselhou-me a perguntar ao Thomas se ele estaria disposto a prestar uma declaração, mas para não o pressionar. Tenha cuidado, ela avisou. Se a Vanessa descobrir que ele o está a ajudar, isso pode criar um problema ainda maior.
Enviei outra mensagem ao Thomas. Estaria disposto a dizer a verdade ao CPS? A resposta demorou quase 1 hora. Vou pensar nisso, mas a Vanessa não pode saber que fui eu. No dia seguinte foi a visita domiciliária com a especialista. A doutora Ramírez não era nada como a primeira assistente social do CPS. Era mais velha, experiente e imediatamente se ajoelhou ao nível do Mickey para falar com ele. Pediu-lhe para lhe mostrar o seu quarto, os seus brinquedos, o seu quadro de horários, tratando-o com respeito em vez de piedade. Passou 2 horas a observar-nos juntos, fazendo perguntas ponderadas sobre as nossas rotinas e observando como Mickey e eu interagíamos. Ela sentiu com aprovação quando viu o seu canto sensorial e as cartões de comunicação com imagens que usávamos quando ele estava sobrecarregado. Criou um ambiente muito favorável, disse-me ela enquanto terminávamos. O meu relatório irá refletir isso. Senti um peso a ser levantado dos meus ombros. Estávamos quase a sair deste pesadelo. Eu só precisava do seu relatório oficial e depois o Mickey poderia voltar para casa permanentemente. Naquela noite recebi outra mensagem do Thomas. Vanessa sabe que alguém te enviou o vídeo. Ela está furiosa. Cuidado. Antes que eu pudesse responder, o meu telefone tocou. Era Jordan do CPS. Senhor Williams, estou a ligar porque recebemos outro relatório sobre o Mickey. O meu coração afundou. O que agora? A pessoa que ligou afirma que o senhor tem medicado seu filho desnecessariamente para controlar o comportamento dele. Eu não consegui acreditar. Isso é completamente falso. Os medicamentos dele são todos prescritos pela doutora Shen. Tenho os registros para o provar. Compreendo, disse Jordan, parecendo cansado. Dadas as circunstâncias e a decisão anterior do juiz, não estamos a tomar medidas sobre este relatório, mas queria que estivesse ciente. A Vanessa estava a ficar desesperada. O facto de esta nova acusação não estar a ser investigada sugeria que o CPS estava a começar a ver através das suas táticas, mas eu ainda estava preocupado com o que ela poderia tentar a seguir. Liguei para Elizabeth novamente para atualizar sobre o novo desenvolvimento. Isto é realmente bom para nós, disse ela. Temos agora vários relatórios falsos documentados. Isso é assédio, potencialmente difamação. Dependendo do que ela disse às pessoas. Poderíamos pedir uma ordem de restrição ou mesmo processar por danos civis. Só quero que ela nos deixe em paz, disse eu, observando Mickey arrumar cuidadosamente os seus cereais em padrões que só ele entendia. Qual é a forma mais rápida de fazer isso acontecer? Deixe-me redigir uma carta de cessar e desistir. Vinda de um advogado, pode ser suficiente para assustar e, se não, estabelece um rastro de papel para futuras ações legais. Eu concordei e a Elizabeth prometeu enviar-me a carta por e-mail até o final do dia. Enquanto isso, liguei para a doutora Shen para atualizar sobre a situação e marquei uma consulta para o Mickey voltar à sua rotina. Com o Mickey de volta à escola no dia seguinte, tentei voltar à vida normal. A sua professora, a senhora Wilson, tinha sido incrivelmente solidária durante tudo, enviando atividades para casa durante a sua ausência e tornando seu regresso o mais suave possível. Ela puxou-me de lado durante a entrega. Só quero que saiba que estamos todos do seu lado, disse ela. Todo o pessoal sabe o que aconteceu. Se alguém suspeito vier a perguntar sobre o Mickey, entraremos em contato consigo imediatamente. Agradeci-lhe, aliviado por ter aliados a cuidar de nós. A Elizabeth enviou a carta de cessar e desistir por e-mail naquela tarde. Era formal e intimidante, descrevendo todas as ações da Vanessa e alertando para as consequências legais se o assédio continuasse. Imprimi-a, planeando enviá-la por correio registrado para que ela não pudesse alegar que nunca a recebeu. Naquela noite, estava a ajudar o Mickey com o seu banho quando a campainha tocou, dizendo-lhe para ficar quieto por 1 minuto. Sequei rapidamente as minhas mãos e fui atender. Quando espreitei pelo olho mágico, o meu estômago afundou. Era a Vanessa. Por uma fração de segundo, considerei não atender, mas depois percebi que esta poderia ser a minha chance de acabar com isto de uma vez por todas. Abri a porta, mas bloqueei completamente a entrada. O que queres? Perguntei friamente. A Vanessa parecia diferente do casamento ou do tribunal. A maquilhagem era mínima e ela parecia cansada. Preciso de falar contigo, disse ela. Não tenho nada para te dizer. Na verdade, estava prestes a enviar-te isto. Peguei na carta de cessar e desistir da mesa lateral e entreguei-lha. Ela pegou nela, olhando para o cabeçalho da carta. Mais ameaças legais? Muito maduro. Tu tentaste tirar-me o meu filho com mentiras, disse eu, mantendo a voz baixa mas intensa. Tem sorte que tudo que estás a receber é uma carta. O rosto da Vanessa endureceu. Tu humilhaste-me no meu casamento, na frente de toda a gente que conheço. Tu humilhaste-te quando gritaste com uma criança deficiente e retorqui. Agora, sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia e te denuncie por assédio.
Comecei a fechar a porta, mas a Vanessa meteu o pé no caminho. Espera, o Thomas deixou-me. Isso parou-me. O quê? Ele deixou-me, repetiu ela, a voz um pouco embargada. Há 3 dias. Disse que não podia estar com alguém que fizesse o que eu fiz ao Mickey. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim sentiu um flash de vindicação, mas ver o seu óbvio sofrimento tornou vazio. Isso é entre tu e o Thomas, disse eu finalmente. Não tem nada a ver comigo ou com o Mickey. Ele estava a ajudar-te, não estava? Ela olhou para mim, os olhos semicerrados. O vídeo tinha de ser ele. Eu mantive o rosto neutro. A última coisa que eu precisava era de meter o Thomas em mais sarilhos se houvesse alguma hipótese de reconciliação entre eles. Não importa quem o enviou. O que importa é que foste apanhada nas tuas mentiras e precisas de parar agora para sempre. A expressão da Vanessa mudou, endurecendo novamente. Tu pensas que ganhaste, não é? Que toda a gente está do teu lado agora. Bem, adivinha, tenho falado com outros membros da família, a dizer-lhes como estás a usar a condição do Mickey para chamar a atenção e a simpatia. Eu não conseguia acreditar que ela ainda estava a tentar virar as pessoas contra nós. Sai! Eu gritei, empurrando a porta contra o pé dela. As pessoas acreditam em mim. Ela continuou. Pai, pai. A voz do Mickey veio por trás de mim. Já estou todo limpo. Virei-me para o ver de pé no corredor, com o cabelo molhado a espetar-se em todas as direções, a usar o seu pijama de dinossauro. Quando ele avistou a Vanessa, todo o seu corpo ficou tenso. É a senhora Ma, sussurrou ele alto, as mãos a começarem a agitar-se ansiosamente. Os olhos da Vanessa arregalaram-se enquanto ela olhava para o Mickey. Realmente olhava para ele. Talvez pela primeira vez, ele estava a começar a balançar para frente e para trás, um sinal certo de ansiedade crescente. Amigo, vai esperar no teu quarto, disse eu gentilmente. Já lá vou para ler a tua história. Mas o Mickey não se mexeu. Ele estava a olhar para Vanessa com uma intensidade que raramente via nele. Depois, para minha completa surpresa, ele deu um passo em frente. Tu foste má para o meu pai, disse ele, a voz a tremer mas determinada. Na festa chique tu gritaste e deixaste as pessoas tristes. A Vanessa parecia atordoada em silêncio. O Mickey continuou, as palavras a saírem mais rápido agora. Eu não fiz nada de mal, estava quieto como o pai disse. Mas tu foste barulhenta e assustadora. As mãos dele estavam a agitar-se mais intensamente, mas ele continuou. Não se deve ser mal para as pessoas. É o que a minha professora diz. Eu estava congelado a observar o meu filho a defender-se de uma forma que nunca tinha visto antes. O orgulho inchou no meu peito, abafando momentaneamente a minha preocupação com a sua crescente agitação. A Vanessa olhou do Mickey para mim, a sua expressão ilegível. Depois, sem mais uma palavra, ela virou-se e foi embora. Fechei a porta e fui imediatamente para o Mickey, que agora estava em modo de steaming total, a balançar e agitar-se. Olá, amigo, isso foi muito corajoso, disse eu, guiando de volta para o seu quarto. Estou tão orgulhoso de ti por usares as tuas palavras. Demorou mais tempo do que o habitual para o acalmar naquela noite. O encontro com a Vanessa tinha desencadeado a sua ansiedade e tivemos de passar pela sua rotina de acalmar 2 vezes antes que ele estivesse relaxado o suficiente para dormir. Enquanto eu estava sentado ao lado da sua cama a vê-lo finalmente adormecer, perguntei-me se a visita inesperada da Vanessa era algo mais que o Thomas tinha avisado, ou se viria mais por aí. Na manhã seguinte, recebi um e-mail surpreendente de Jordan do CPS. Ele queria encontrar-se comigo para discutir alguns novos desenvolvimentos. O meu estômago apertou instantaneamente, mas concordei em vê-lo durante o horário escolar do Mickey. Jordan encontrou-me numa cafeteria, parecendo desconfortável. Queria falar contigo informalmente, disse ele depois de nos sentarmos. Recebemos outro relatório sobre si ontem. As minhas mãos apertaram a chávena de café. Deixe-me adivinhar, da minha sobrinha Vanessa. Jordan abanou a cabeça. É isso mesmo. Não foi dela. Foi de alguém chamado Charles Johnson, que alegou ser seu tio. Eu pisquei em confusão. Eu não tenho um tio Charles. O único Charles na família é... A percepção surgiu. Esse é o pai da Vanessa, o irmão da minha mãe. Jordan assentiu lentamente. As acusações são quase idênticas às da sua sobrinha. Demasiado semelhantes para ser coincidência. Ela está a usar o pai dela para fazer os relatórios agora, disse eu, as peças a encaixarem-se. Já que ela sabe que você está a par dela. Normalmente, teríamos de investigar qualquer novo relatório, explicou Jordan, mas dado o padrão aqui e a recente avaliação positiva da doutora Ramírez, o meu supervisor marcou isto como potencialmente malicioso. Ele fez uma pausa. Eu não deveria estar a dizer-lhe isto, mas pensei que deveria saber com o que está a lidar. Agradeci-lhe a informação, a minha mente já a correr com esta nova informação.
Quando cheguei a casa, liguei imediatamente para Elizabeth e expliquei-lhe o que o Jordan me tinha dito. Isto é realmente perfeito, disse ela, parecendo quase satisfeita. Agora podemos demonstrar um padrão de assédio coordenado. Gostaria de emendar o nosso aviso de cessar e desistir para incluir todos os membros da família imediata da Vanessa. Enquanto a Elizabeth trabalhava na parte legal, decidi que era hora de trazer os meus próprios reforços. Liguei para minha mãe e contei-lhe tudo. A visita da Vanessa, o relatório falso do tio Charles, tudo. A mãe estava lívida. O Charles sempre fez tudo que a sua preciosa filha queria. Ela fumegou. Mas isto é demais. Vou convocar uma reunião de família. Tentei dissuadi-la, preocupado que isso só escalasse as coisas, mas a mãe estava inflexível. Isto já não é só sobre tio Mickey. Eles estão a arrastar toda a família para sua vingança. Todos precisam de saber o que realmente está a acontecer. A reunião de família foi marcada para domingo à tarde na casa da minha mãe. Eu estava um caco de nervos antes, especialmente quando a mãe me disse que tinha convidado toda a gente, incluindo a Vanessa e os seus pais. Combinei para o Mickey ter um encontro de brincadeira com o seu amigo da terapia para que ele não tivesse de lidar com o estresse. Quando o domingo chegou, fiquei surpreendido com a quantidade de pessoas que apareceram. Tias, tios, primos que não via há anos. Aparentemente, o drama familiar tinha despertado o interesse de todos. A Vanessa veio com os seus pais, o rosto uma máscara de compostura que escorregou quando ela viu quantas pessoas estavam lá. A mãe assumiu o comando imediatamente. Convoquei-vos a todos aqui porque tem havido uma campanha de assédio contra o meu filho e neto, anunciou ela assim que todos se sentaram. E está a vir de dentro desta família. Podia-se ouvir um alfinete cair. A mãe expôs tudo cronologicamente. O incidente do casamento, as chamadas para o CPS, as acusações falsas. Ela tinha cópias impressas do relatório da doutora Ramírez e da carta de cessar e desistir, que ela passou. E agora ela terminou, olhando diretamente para o tio Charles. Temos razões para acreditar que outros estão a fazer relatórios falsos para continuar este assédio. O tio Charles ficou vermelho. Eu estava apenas preocupado com o rapaz. O senhor vê o Mike exatamente 2 vezes nos últimos 3 anos, a mãe interrompeu. Ambas as vezes em reuniões de família que o senhor saiu cedo. O senhor não tem ideia do que ele precisa. A tia Linda, outra das irmãs da mãe, falou. A Vanessa disse-nos que o Mickey estava fora de controle no ensaio do casamento, que ele estava a gritar e a perturbar tudo. Isso é uma mentira, disse eu firmemente. O Mickey não fez um som até a Vanessa começar a gritar com ele. Perguntem a quem estava realmente a ver. Para minha surpresa, uma das damas de honor da Vanessa limpou a garganta. Ele está certo, disse ela, sem olhar diretamente para o olhar furioso da Vanessa. O menino estava apenas sentado lá a sorrir. Foi a Vanessa que perdeu a cabeça. Sua cadela, a Vanessa sibilou para sua ex-amiga. Depois de tudo que eu fiz por ti. Chega, era o Thomas a falar, de pé à porta. Eu nem sabia que ele vinha. Chega de mentiras, Vanessa. A sala ficou novamente em silêncio enquanto Thomas entrava e se punha ao meu lado. Eu vi isto acontecer durante tempo demais, disse ele. Primeiro o casamento, depois convencer a Jenna a fazer aquela declaração falsa ao CPS, depois envolver o teu pai. A Vanessa olhou em volta da sala, percebendo claramente que estava a perder a sua audiência. Vocês não entendem, ela tentou. Ele me humilhou deliberadamente no meu casamento ao tocar aquela gravação. Depois de você humilhar publicamente o filho dele ao gritar com ele por existir. Thomas retrucou. Eu disse-lhe para se desculpar naquela altura e nada disto teria acontecido. O tio Charles parecia cada vez mais desconfortável à medida que mais membros da família começavam a murmurar entre si, muitos lançando olhares de desgosto para Vanessa e os seus pais. A tia Maria, que tinha estado calada até agora, finalmente falou. Eu sempre trago a minha filha com síndrome de Down para eventos de família. Estás a dizer que ela também não teria sido bem-vinda no teu casamento? A maré estava a virar rapidamente. Um por um, os membros da família expressaram o seu desapontamento com o comportamento da Vanessa. Alguns partilharam histórias de vezes em que ela tinha sido cruel ou excluente no passado. Foi como se, uma vez que a barragem se rompeu, anos de queixas reprimidas se derramassem. Finalmente, o tio Charles levantou-se. Esta reunião acabou, anunciou ele, a tremer. Vanessa, linda, estamos a ir embora. Mas antes que pudessem sair, a minha mãe pôs-se à frente da porta. Não até eu deixar algo perfeitamente claro, disse ela. Se algum de vocês fizer outro relatório falso, contactar o CPS ou espalhar mentiras sobre o meu filho ou neto novamente, eu pessoalmente garantirei que todas as pessoas desta família saibam exatamente o tipo de pessoas que vocês são e iremos usar todas as opções legais disponíveis para nós.
a sala irrompeu em apoio de acordos. A Vanessa olhou para a frente unida contra ela e finalmente pareceu entender que tinha perdido. Sem mais uma palavra, ela empurrou a minha mãe e saiu, os pais apressando-se atrás dela. O Thomas ficou para trás. Lamento não a ter enfrentado antes, disse ele. Eu continuei a esperar que ela voltasse a si. Eu assenti, ainda a processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Obrigado por teres vindo hoje, fez a diferença. Nos dias seguintes, a família uniu-se a nós de formas que eu nunca esperava. A tia Maria convidou o Mickey para brincar com a sua filha. O tio James, com quem mal falava há anos, ligou para perguntar se o Mickey gostaria de pescar no seu lago. Foi como se as tentativas da Vanessa de nos isolar tivessem tido o efeito contrário. A Elizabeth ligou uma semana depois com boas notícias. Recebemos acordos escritos formais da Vanessa, Charles e Linda de que irão cessar toda a comunicação sobre si e o Mickey, direta ou indireta. Eles reconheceram que quaisquer novos relatórios falsos resultarão em ação legal imediata. Então está mesmo acabado? Perguntei, mal me atrevendo a acreditar. Parece que sim, ela confirmou. Como estão você e o Mickey? Olhei pela janela, onde o Mickey brincava no quintal, examinando cuidadosamente insetos com uma lupa, completamente no seu elemento. Estamos ótimos, na verdade, melhor do que antes de tudo isto acontecer. Toda a aprovação tinha sido aterrorizante, mas algo inesperado tinha surgido dela. Pela primeira vez, o Mickey estava verdadeiramente incluído na família. Pessoas que antes tinham dado desculpas para não interagir com ele, agora estavam a fazer esforços para aprender sobre o autismo e acomodar as suas necessidades. 2 meses depois, participamos num churrasco de família na casa do meu primo William. O Mickey estava nervoso no início, agarrando a minha mão enquanto nos aproximávamos da multidão. Mas depois a filha da tia Maria avistou-o e correu, agarrando a sua mão livre. Vem ver o aspersor, é super salpicos, exclamou ela, e depois de um olhar interrogativo para mim e um aceno encorajador, o Mickey deixou-se ser levado. Observei-o a brincar com as outras crianças, os seus movimentos felizes a gerar perguntas curiosas mas amáveis dos seus primos, em vez de olhares ou sussurros. Alguém me entregou uma cerveja e eu virei-me para ver o Thomas. Ele parece estar a divertir-se, observou ele, acenando para o Mickey. Sim, disse eu, sentindo uma profunda satisfação que não experimentava há muito tempo.